atualmente são os homens. Então quem manda nessa questão, também falando tecnicamente, são os homens. Sim, pessoal, mas se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem mencionar a mim, ao César, aí, tá? Mas por enquanto, eu vou primeiro fazer essas perguntas do e-mail aqui, vou deixar aberta a todos, tá? Primeiro aqui, ó, aqui eu estava Maria de Jesus, né? Ela pergunta ao sociólogo Celso. Celso, por que quando a criança, no desenvolvimento dela, quando a criança, os órgãos genitais dela, a gente dá vários nomes para ela? É uma forma de aprendizado, né? Porque a gente tem que ensinar a criança desde cedo, que ela tem que ter essa sexualidade, porque ela já nasce com a sexualidade. Diz o nome dela. O nome, ele vai dizer se ela é homem ou mulher. Tem que ter aqueles nomes que são curtos, como Alex, pode ser um homem feminino ou masculino. Então, a forma do pai também ensinar a sua filha, ao seu filho, como é o corpo dele, porque o ser humano ele precisa conhecer o corpo. A humanidade, ela tem um caos, porque por falta de conhecimento. Da pessoa se conhecer e conhecer o seu corpo. Vamos passar por nosso amigo Ailton, né, que é empresário, 20 anos no ramo de publicidade. Fala um pouco da sua história, sua experiência de vida. Bem, a minha história começa assim. Eu era um jovem, né? Eu gostava muito da ideologia, festa. Então eu sempre tive relação com garotas de programa, né? Saía com os amigos, dava uma curtida, tomava uma, né? Aí a gente gostava muito de fazer um programinha com as garotas, assim. Aí, tanto me relacionar, eu me descuidei, não usei camisinha, e agora sou portador. E eu digo assim que as pessoas têm que se cuidar, até porque o meu pai, né? Meu pai ele era empresário também, então ele me dava de tudo, então eu era preconceituoso, eu não queria saber de nada, só queria saber de curtir a relação. E sem falar que quando, um tempo passado, eu e meus amigos assim, a gente saía de casa e chegou a agredir homens homossexuais, né? Esse tempo era muito preconceituoso, porque bem perto da minha casa lá, tinha um ponto de gay, né? Aí a gente não gostava, tinha muito preconceito. Como foi a sua primeira relação? Como foi que a gente quis conhecer? A minha primeira relação foi com uma garota de programa. Eu era inocente, né? Não exatamente com essa. Essa foi a minha primeira aí. Sem falar que nessa primeira foi muito foi quando eu fiz o exame, mas só que eu tive muitas relações, né? Essa foi a primeira. Nessa primeira foi muito desagradável, né? Porque eu nunca tinha feito sexo, né? Aí eu fui então fazer com essa garota de programa. Ela já tinha uma boa escola. Você teve alguma influência, algum amigo, pai? Eu já tive que me levar nesse dia. Eu já tive que me levar nesse dia. Aí ela fazia um exercício muito bom, né? Aí esse dia eu fui lá, aí eu fiquei meio nervoso, né? Que ela me disseram que ela fazia bem o serviço. Aí ele estava muito tenso, muito nervoso, aí sem querer, a princípio da relação a você, né? A você, algo que... Essa relação de broxar é normal, acontece muito para as pessoas como ele é muito, né? Ela era uma pessoa experiente e ele era como já fez. Quando ficou nervoso, isso aí acabou trancando, né? Você comprou o peso, o cigarete com o sangue, com a circulação do sangue, né? Não ficou ela, não foi fazer. Às vezes, quando a mulher é muito bonita, às vezes dá um nervosismo junto, tá? Eu também não creio, 3 anos. O seu marido fica 10 anos, vai falar um pouco da sua história de vida. Primeiramente, boa tarde a todos. Minha história é como de muitos outros homossexuais que eu conheci. Meus pais morreram muito cedo, então eu não tive muita orientação. Há mais ou menos quando eu tinha uns 15 anos, alguns amigos meus me levaram para o mundo da prostituição. Eu me consegui, o fato que me levou à prostituição foi a necessidade, porque eu era sozinho na cidade grande e não tinha parentes. Na verdade, é uma história muito triste, mas não só a minha, como de vários e muitos homossexuais que trabalham na cidade e realmente esse fato é muito triste, porque
só quem sabe que eu passei, sabe que a gente sofre com violência, discriminação, e realmente eu não desejo isso para ninguém. Hoje em dia eu sou funcionário público, eu saí da vida, funcionário público, depois que eu descobri que eu tive viagem, então eu tive que dar um mundo diferente na minha vida. Tem que dizer uma coisa, quem foi essa primeira relação? Todo mundo me pergunta isso. Olha, a minha primeira relação sexual foi homossexual. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Homem não foi feito pra dar. Algumas coisas, mas a verdade é que dói muito, né? Mas como eu fazia aquilo para a minha sobrevivência, com o tempo eu acabei me acostumando. Faz tempo que você descobriu que você vai ter vida, né? Foi quando eu mudei, eu tive que sair da vida, estudei para me formar no funcionário público, há 10 anos atrás, como você falou. Eu tinha alguns clientes que já eram conhecidos meus, né, de segurança, mas um dia eu tive um cliente que era desconhecido, né, eu não conhecia ele. Aí ele chegou com todos os outros, né, chegando lá no ponto, me convidou para fazer serviço com ele. Aí eu não pensei que ele fosse portador da doença, porque é uma pessoa assim, aparentemente saudável, era rico. Aí quando eu cheguei num hotel com ele, ele insistiu muito para que eu não usasse camisinha. Como eu já tinha muita orientação dos outros colegas, eu insisti muito para que isso não acontecesse. Mas como não teve jeito naquela situação, acabou rolando mesmo sem camisinha. Então eu acabei contraindo o vírus, e através de exame, alguns meses depois eu descobri que eu tinha esse vírus. Foi a partir daí que eu tentei dar o turno para minha vida. O que você aconselha às pessoas em relação a isso? Para se proteger? Olha, eu quero dar um conselho a todas as pessoas que estão nos assistindo agora no programa. Olha, não importa se o seu companheiro é conhecido, se vocês estão há pouco tempo ou há muito tempo, eu aconselho a todos a sempre se protegerem, a usarem camisinha, porque a gente só pela aparência a gente não consegue saber se a pessoa ela é portadora da doença, tanto da HIV como de tantas outras, STs que tem, né? Então, esse é o meu conselho. Se a pessoa, por qualquer motivo, te pedir para fazer amor sem camisinha, eu aconselho a que você não faça, não seja, porque... Então, no caso, 15 anos, só teste. 15 anos de processo. Aí, O conselho que eu dou é uma coisa que eu carrego comigo, porque assim, o vírus HIV, ele não escolhe o vítima, você escolhe você quer ser a vítima dele, entendeu? Porque você não precisa fazer isso. Assim, você não quer ter essa relação sexual sem camisinha, só dá um namoro que já tá bom demais, né? Então, é isso. Tem que fazer algo, só faça 10 segundos de camisinha, porque o simples ato dele é que salva muita gente. pessoal, acho que falou para ele, né?